e não conduza-nos para dentro de tentação, mas resgata-nos de um maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória adentro as eras. Amém. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse verso, que é de Mateus 6,13, que é o fim do Pai Nosso. O fim do Pai Nosso, ele é cortado em alguns textos do Novo Testamento, que é apenas 1% dos textos. Os outros 99% contêm o final do Pai Nosso. Isso se dá pela não existência dessa parte nos textos do Códex Sinaítico e do Códex Vaticanus. Os dois foram feitos a pedido de Constantino. Das 50 Bíblias feitas a pedido de Constantino. E ela foi cortada em várias partes, justamente para se adequar ao Império Romano, entende? Para fazer os cristãos se adequarem ao Império Romano. Porque existia um verso como esse na Bíblia cristã, fazia com que os cristãos, de certa forma, entendessem que não havia poder em César, entende? Que não havia reinado em César, sabe? E que não há glória em César, sabe? Então, é justamente sobre isso que esse verso quer dizer. E muitos cristãos morreram por causa disso, por defender o texto. E hoje em dia, algumas Bíblias usam o texto eclético, no caso, usam o texto do Sinaítico, do Vaticanus, usam a forma crítica de ler o texto do Novo Testamento, em vez de se adequar à literalidade do texto, como consta na maioria dos textos, sempre seguindo uma organicidade nesse texto. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esse verso. E o que eu quero falar, o tópico principal, é sobre hipocrisia. E essa hipocrisia, a melhor forma de explicar como ocorre a hipocrisia maior de hoje em dia, a que genocida o povo, diretamente para os cristãos que eu quero falar, sabe? E esse verso tem tudo a ver com isso. A falácia constitucional, ela nega esse verso. Não só esse verso. Como nega a palavra de Cristo também, ao dizer que ninguém pode ter dois senhores. Cristo falou isso. E ao você votar, você nega a palavra do Cristo. Entende? E ao você aceitar a falácia constitucional e fazer parte dela, seja votando, ou pagando seus impostos, ou aceitando a justiça ímpia gerada pela falácia constitucional, você nega a palavra do Cristo, nega o próprio Pai Nosso, porque o final do Pai Nosso diz que o poder é do Pai. Então, logo, o poder não emana do povo, o poder emana do Pai, sabe? E ao negar isso, ao achar que o povo tem o poder e dá esse poder a outras pessoas e se diz representante desse povo, ou seja, o povo escolhe outro Senhor além do próprio Pai, o Senhor de todos os senhores, o Senhor dos exércitos, faz com que o povo seja ímpio e viva a queda junto com o próprio sistema ímpio, ou seja, a mentira, a qual é gerada através do artigo 1, parágrafo único da falácia constitucional, entende? Então, ao você participar, ou todo o restante da falácia constitucional, tudo que é depois do artigo 1, parágrafo único, é uma mentira, assim como o próprio artigo 1, parágrafo único, entende? A principal atitude hoje é justamente boicotar e acabar com esse sistema ímpio, entende? Quando o cristão defende, seja Bolsonaro, seja Ciro Gomes, seja Lula, seja qualquer outro representante do sistema ímpio, Trump, ou, enfim, qualquer um desgovernante do sistema ímpio, você escolhe outro Senhor e, além disso, nega a palavra do Cristo. Tanto em Mateus 6,13, como no próprio Mateus, quando Jesus diz que ninguém pode ter dois senhores, entende, irmão? É uma atitude totalmente cristã. Entender que esse sistema que genocida o povo todos os dias, esse sistema que gera justamente a fome,
gera a miséria a qual o povo vive hoje. Você vê isso acontecer, é obrigação de você, irmão, como eu, de cristão, acabar com isso, entende? É isso que o Cristo disse. O Cristo pede para a gente que reze, justamente para a todo momento lembrar que o poder é do Pai. E quando você faz parte de uma falácia constitucional, a qual diz que todo poder emana do povo e esse poder é dado a outro representante, você está negando a própria palavra do Cristo, negando o real poder, entende? Logo vivendo a queda como ímpio, sabe? E é algo principal, é algo que deve ser falado nas igrejas, é algo na real igreja, sabe? Porque só existe uma igreja, que é um só em Cristo que todos somos, sabe? A igreja ela não está em templos imensos feitos com o dinheiro do povo que enquanto isso passa fome, sabe? A igreja ela não está nisso. A igreja é o próprio um em Cristo que todos somos, sabe? E essa é a real igreja. Nela não existe divisões, sabe? Nela, o que a gente deve trabalhar é justamente a reconciliação de ti com a própria igreja, com o próprio um em Cristo que todos somos. Porque é justamente fazer o próximo se reconciliar com Cristo, o Logos, dentro dele, sabe? Conceber isso. Então nunca se tratou em reformar essa igreja. Porque a igreja nunca precisou ser reformada, entende? O que se precisa é fazer com que você tenha a consciência e gere no próximo essa reconciliação com o um em Cristo que nós somos. Entende, irmão? Então hoje, para falar sobre hipocrisia, eu pensei que esse era justamente o primeiro passo, sabe? Fazer com que você, como cristão, você, como entendedor do um que todos somos, sabe? Você, irmão, entenda que ao votar e ao aceitar uma Constituição que é uma falácia, que nega justamente o final do Pai Nosso, você está negando a palavra do Cristo, negando a palavra de Deus e sendo ímpio, entende? Pecando ante ao próprio Pai. Isso é muito importante de entender, muito importante de fazer os outros entenderem. Acorde, desperte as outras pessoas, sabe, irmão? E eu gostaria de falar um pouco mais sobre os textos, o estudo do próprio texto bíblico, sobre os manuscritos, e isso eu vou deixar para quinta-feira. Mas hoje eu gostaria de deixar essa meditação para vocês, de fazer com que esse despertar surja não só em você, irmão, que você mostre esse vídeo a outras pessoas, que você fale com outras pessoas sobre isso, sobre o negar justamente o fim do Pai Nosso, que é gerado pela falácia constitucional, o negar a palavra do Cristo ao votar, porque ninguém pode ter dois senhores, sabe, irmão? E pior, alguns irmãos vão até chegar e te dizer, não, mas não é que a gente escolha outro senhor votando, nós que somos o senhor dele, sabe? Ele vai trabalhar pra gente, a gente que é o senhor deles. Irmão, eu não sei o que é realmente pior, velho. Você escolher outro senhor votando, ou você achar que você é senhor do outro, do próximo, e ainda se dizer cristão, sabe? Isso é algo que realmente tem que ser debatido e falado, velho, e mostrado a outras pessoas. Entende? Então por hoje é só, no Logos Logo Existo. Que vocês deem um joinha aí embaixo no vídeo, que mostrem às outras pessoas, que compartilhem, que se inscreva no canal e coloque ali no sininho para fazer com que você receba todas as vezes que a gente lança vídeo. Nós lançamos vídeos todos os dias, menos no sábado, certo? Boa noite para você.